Olá, você que acompanha o nosso Cotidiano DR de hoje. Nós estamos trazendo informações para você que acompanha o nosso trabalho. É claro, você ficar bem informado. Hoje nós estamos recebendo a Kelly Dallagnol, ela que é diretora do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, Fabiano, o subtenente da Polícia Militar aqui de São Lourenço do Oeste, para nos trazer as informações, falar um pouquinho sobre as ações da campanha da Semana do Trânsito, né? Começando com a Kelly. Kelly, bem-vinda, nos fale um pouquinho aí como é que estão as atividades, inclusive realizada já uma palestra, né? Bem-vinda. Muito obrigada, William, e obrigada a todos os ouvintes pela oportunidade de estar aqui, correlacionando as nossas ações do mês de setembro aí, que são voltadas ao trânsito e à Semana Nacional do Trânsito. Iniciamos hoje, sim, com uma palestra dirigida ao grupo de idosos, lá no bairro Cruzeiro. Agora foi às 14 horas, inclusive estamos vindo de lá. Estamos muito satisfeitos e eles também nos receberam muito bem e acolheram muito bem as nossas orientações através do subtenente Fabiano, da Polícia Militar. E também, junto conosco, estava o sargento Valnei, da Polícia Rodoviária, e o soldado Anderson, da Polícia Militar também. Tá certo, né? Falando um pouquinho, né, subtenente, bem-vindo, agradecer pela vinda aqui. Falar um pouquinho como que foi essa abordagem, né, o trabalho realizado aí, sendo que este ano o público é um pouco diferente, né, subtenente? Exatamente, William. A abordagem principal é trazer a questão do colocar o idoso junto ao trânsito e trazer a ele uma forma dele lidar com a realidade do trânsito hoje. Principalmente, e a causa, o objetivo da palestra era tratar o momento certo de você parar de dirigir. Né? Então, nós apresentamos aos idosos todas as perspectivas, né, e uma análise mais específica com relação a esse momento deles fazer essa escolha, tomar essa decisão, qual é o momento exato, qual é o momento certo em que eu devo parar de dirigir. Né? A gente percebeu pela conversa dos próprios idosos ali que algumas decisões eles já acabaram tomando, né? Por exemplo, viagens mais longas estão evitando de fazer, ir a Pato Branco, em determinados dias da semana que tem mais movimento na cidade, eles não estão circulando, mas de uma forma bem técnica a gente apresentou a eles motivos, razões para que eles possam tomar a decisão de forma consciente, né, agregando a opinião da família, mas principalmente qual o sentimento que eles têm, né, qual o sentimento que força eles a parar ou não de dirigir. Kelly, a gente sabe que há alguns anos vocês trabalharam com as crianças, né, enfatizando esse trabalho com as crianças nas escolas, enfim. Como é que foi a tomada de decisão em relação a este ano? Vamos mudar um pouquinho, vamos para um outro público, né? Sendo que a gente sempre conversou sobre isso, né? De que as crianças levariam para os pais essa questão da sala de aula, e agora tratando isso com os idosos. Quando que surgiu essa ideia de vocês? E se foi em comum acordo com a Polícia Militar, com as Forças de Segurança e juntamente com o Demutran? Na verdade, a gente faz uma reunião para nós elencarmos o tema, né, nosso, que nós vamos trabalhar na Semana Nacional do Trânsito. E, nesse ano, eu percebi na minha própria família a necessidade de nós tratarmos esse assunto com os idosos pelo meu próprio pai, que também é condutor, e a gente já vê certas dificuldades na percepção, na reação, né, dificuldade de reações rápidas. Então, a gente já percebe que isso acontece em qualquer idade, na verdade, após os 60 anos. Pode ser com 65, com 70, 70 e poucos, 80. Tem uns que têm mais facilidade, que são mais habilidosos, que têm um raciocínio rápido ainda, né? Então, eles conseguem prolongar mais essa atividade. Porém, a gente já tem a necessidade de conversar com os nossos idosos e definirmos junto a eles, não sendo uma obrigatoriedade, né? Então, esse tema eu levei para essa reunião e a gente decidiu em conjunto, então, que seria uma abordagem bem bacana para nós estarmos trabalhando com esse público. E também não vamos deixar de trabalhar com as crianças, né? Nós teremos também teatro relacionado ao trânsito para os alunos de 1º a 5º ano, nos dias 18, 25 e 29. E também nós vamos ter blitz educativa para os demais condutores, né? Vamos ter outras ações nesse mês. Tá certo. Subtenente, falando um pouquinho sobre esse trabalho realizado hoje, né? Nessa palestra, qual foi a sua avaliação, né? Em relação
como que as pessoas receberam, né? Como que os idosos receberam esse assunto, né? E na sua avaliação como policial também, né? Essa percepção em relação a isso, né? Desse trabalho realizado hoje. Primeiramente, assim, ó, a escolha do tema ele foi muito bem escolhido, sabe? Porque aqui em São Lourenço ainda não tinha sido trabalhado em nenhum momento com os idosos, né? E a gente fala, a criança ela passa tudo o que aprende aos pais e ajuda a cobrar. Mas a gente sabe também que o idoso ele é um espelho muitas vezes para a família, né? E as decisões que ele toma muitas vezes refletem todos da família. E o que a gente buscou conscientizar com a palestra, eles receberam muito bem, até pelos questionamentos que fizeram, é justamente mostrar a eles que não importa a idade para você dirigir. O próprio Código de Trânsito ele não limita uma idade para você estar habilitado e dirigindo. O que importa é você ter a consciência de que você tem condições de estar dirigindo com segurança, não só para ti, mas também para aqueles outros que utilizam a via pública, os pedestres, os ciclistas, os demais condutores. Então, isso é muito importante, o idoso, o ser humano ter a consciência de que o seu ato praticado ele não vai interferir na vida de um terceiro negativamente, né? E isso faz com que eles apreendam esse conhecimento e repassem também para a família. E até muitas vezes para tranquilizar, pelo que eu percebi, alguns deles lá tem essa discussão na família, o filho, pai, para de dirigir, o pai tem que fazer isso. Mas a opinião de um terceiro, levar um médico, por exemplo, a entender se eu estou com a visão boa, se eu estou com a audição boa, se eu tenho condições psicológicas realmente para estar dirigindo, faz com que eles também consigam absorver isso e repassar para a família. E isso eles absorveram de uma forma bem positiva, por quê? Porque pelos questionamentos deles e pela conversa posterior à palestra, apesar de a gente não ter ficado muito tempo, mas o que conversar a gente compreendeu que eles entenderam o tema, a necessidade, e que realmente eles precisam tomar a decisão, chegar a um determinado ponto da vida em que a parte biológica já não possibilita que você esteja dirigindo, para não causar nenhum prejuízo a terceiro, né, não gerar uma insegurança no trânsito, né, uma preocupação para a família, uma preocupação para os seus amigos, para todos aqueles que compartilham o ambiente contigo. Tá certo, né? A Kelly, falando um pouquinho aí, já deu uma pincelada sobre as demais programações, né? Mas ressaltar, né, Kelly, um pouquinho do que vai acontecer ainda, né? E também, claro, convidar a comunidade, né? A gente sabe que vai ter outras palestras aí para que as pessoas se organizem, participem aonde for, né? E também, né, a Blitz educativa que vai ser realizada, também que a comunidade participe, esteja atenta e acompanhe, né, as ações que serão realizadas pelo Demutran em parceria com os órgãos de segurança, né, Kelly? Sim, no momento da Blitz educativa, ela será totalmente educativa. As pessoas têm algumas dúvidas quanto a isso, né? Posterior, aí sim, pode ser praticada a autuação mediante a irregularidade, né? Mas no momento da Blitz, ela é totalmente educativa e muitos dizem que ela é melhor do que uma própria autuação financeira, no caso, né? Ou pontos na carteira. Mas, enfim, a gente vai ter várias ações e vocês estão convidados todos a nos acompanhar e também a estar conosco nesses dias, nessas datas, né? E fazer seus filhos também irem até o nosso encontro, nesses eventos que nós teremos, para que também eles sejam multiplicadores das nossas ações. A palestra de hoje ela foi importante também para os idosos, para eles perceberem que eles são importantes também para a sociedade no sentido trânsito. Eles se sentiram valorizados e a gente ficou muito satisfeito com esse trabalho e tenho certeza que, ao findar, no dia 29 desse mês, a gente vai estar agregando muito mais conhecimento junto a eles. Subtenente, também da mesma forma, né, ressaltar, né, convidar o pessoal para participar. E a gente sabe que, ultimamente, o trânsito de São Lourenço tem sido um pouquinho complicado, né, mas... se tem uma dica específica, né, o que a gente pode estar falando para quando a gente sai de casa, vou entrar no carro, vou pegar a moto, vou pegar o caminhão, o que eu devo pensar, o que eu devo fazer? Conscientização é a primeira coisa? O condutor ele tem que estar consciente que a ação, a atitude que ele vai tomar pode vir a gerar um problema. O condutor é ele quem comanda o carro. E o que nós temos trabalhado muitas vezes nas abordagens com os condutores, principalmente em blitz educativa, a gente trabalhou o ano passado, a questão da paciência.
Hoje, a aceleração que está a sociedade, todo mundo tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E se coloca em situação de risco. Então, muitas vezes, você sair 5 minutos antes para chegar num compromisso no horário, vale muito mais a pena do que você colocar a sua vida em risco ou o seu patrimônio em risco. Né? Bater o carro, muitas vezes no centro, o que acontece? Eu estava com pressa, precisava chegar em tal local. A maioria dos condutores tem essa pressa. Então, se tornar um condutor consciente, saber que precisa ter essa paciência, você precisa fazer a sua rotina do dia e verificar se muitas vezes você não se coloca nessa posição de insegurança. Eu tenho um compromisso às 4, eu tenho um compromisso às 4h15, às 4h30, e é tudo corrido demais. Então, vale muito a pena a gente estar consciente de que, uma vez que a gente está atrás do volante, a gente precisa saber o que vai fazer. A nossa atitude ela pode impactar na vida de um terceiro, e o condutor realmente consciente adota atitudes que venham para a segurança. E não atitudes contrárias aí que acabam gerando acidentes, muitas vezes transtornos familiares para os órgãos de segurança, para a família, para a saúde. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E conscientização é o que falta. Né? Não, como um cidadão, um senhor lá, um idoso, perguntou para nós, o que mata mais? Eu digo que é o celular. O que mata mais é a atitude do condutor em relação ao celular. O celular sozinho não faz nada. O carro sozinho não faz nada. Agora, a consciência de que eu estando à frente de um volante eu posso vir a causar um problema ou terminar o meu dia muito bem, essa tem que ser levada em conta pelo condutor. Tá certo, esse foi o nosso cotidiano de hoje, agradecendo a Kelly, subtenente, por estar aqui nos trazendo informações, e lembrando que você pode acompanhar o nosso site, as nossas redes sociais, para você saber toda a programação da Semana do Trânsito aqui em São Lourenço do Oeste. Nós ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um Cotidiano DR.